Na savana implacável do Kruger, dois irmãos ergueram-se contra todas as probabilidades. Eles nasceram cercados por rivais. Em um mundo onde quase nenhum macho jovem sobrevive, eles reinaram por 8 anos, um feito épico para leões selvagens. Com apenas 3 anos e meio de idade, ousaram enfrentar coalizões dominantes e, contra toda a lógica, triunfaram. Leões experientes, jovens nômades, búfalos, hienas, nada parecia deter sua fúria. Nenhum outro registro mostra leões tão jovens derrotando rivais adultos em confrontos justos. Eles fizeram isso mais de uma vez. Descendentes diretos dos icônicos Matimbas, os Mibiri foram verdadeiros reis forjados entre sangue e batalhas. Senhores de territórios, arquitetos de dinastias, pais de gerações que hoje ecoam pelo coração da África. Mantiveram-se imbatíveis até que a espada que os sustentava finalmente cobrou seu preço. Hoje, vamos conhecer a saga dos irmãos de sangue Shaka e Zig-Zag, também conhecidos como Coalizão Mibiri. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! 2014, Parque Nacional de Kruger, África. Aqui é um oceano de savanas e pequenos relevos conhecido mundialmente como Parque Nacional Kruger, um dos últimos grandes santuários selvagens do planeta. É um território vasto, maior que alguns países onde a natureza nunca termina seu espetáculo. Ali, em meio às pradarias douradas, florestas ralas e rios cheios de vida, a sobrevivência e a adaptabilidade são o que os seus moradores buscam incansavelmente. E foi nesse palco colossal que nasceu uma das histórias mais impressionantes já registradas no mundo dos leões. Em 2014, no seio desse império selvagem, vieram ao mundo os herdeiros de uma linhagem temida, os filhos dos Matimba Boys, uma das coalizões mais respeitadas da região. Inclusive, temos vídeos sobre eles aqui. Os filhotes eram numerosos, entre eles 5 machos, 5 irmãos unidos pelo mesmo sangue, destinados a enfrentar um futuro incerto, e iniciaram sua vida juntos. Mas na savana, cada nascimento é uma aposta contra o tempo. Dos 5, talvez apenas 1 ou 2 chegariam à idade adulta. Mas juntos, esses jovens carregavam algo raro: a força e a genética de uma dinastia e o instinto de leões que nasceram para governar. No início, eram inseparáveis, caçavam insetos, perseguiam aves, treinavam os músculos em jogos de força, sem saber que cada brincadeira era, na verdade, preparação para o campo de batalha que os esperava. Porém, a vida selvagem não conhece a fraternidade eterna. Coalizões nascem grandes, mas poucas permanecem intactas. O destino começou a cobrar seu preço cedo. Quando jovens, tudo indicava que a coalizão teria um destino promissor juntos. Mas 2 dos 5 irmãos decidiram seguir caminhos próprios, formando outra coalizão. Se você quer saber o que ocorreu com eles, registre nos comentários que podemos trazer o vídeo na próxima semana. Esse momento de separação era o que testaria a união dos 3 restantes. Eles permaneceram juntos, ainda determinados a desafiar o impossível. Mas o golpe mais duro ainda estava por vir. Um deles, gravemente ferido por um impala durante uma caçada mal sucedida, desapareceu na escuridão. Feridas abertas e sozinhas raramente cicatrizam na selva. A morte é o desfecho mais comum, principalmente para leões jovens e inexperientes. Assim, sobraram 2 descendentes dos Matimbas naquela região de Kruger. Shaka, o mais velho, com a juba dourada como brasas em chamas ao pôr do sol, e Zig-Zag, conhecido também como Scar, pois posteriormente adquiriu uma cicatriz no rosto. 2 irmãos, 2 sobreviventes, unidos não apenas pelo sangue, mas pela necessidade de enfrentar um mundo com ferocidade dobrada. Foi nesse momento que o destino moldou uma nova entidade. A partir da separação e perda, surgiu uma coalizão que marcaria para sempre a história de Kruger, os Machos Mibiri. O nome ecoaria como trovão entre guias de safari, estudiosos da vida selvagem e comunidades locais. Eles não eram mais apenas herdeiros dos Matimba,
tornaram-se uma força própria com identidade, reputação e sede de conquista. E como todo começo de lenda, havia uma promessa não dita, a de que cada passo deles seria acompanhado por sangue, batalhas e aventuras escritas pela própria Mãe Natureza. O tempo passou e os jovens guerreiros de Kruger deixaram de ser apenas sombras promissoras no horizonte. Em 2017, Shaka e Zig Zag, já fortes e testados pelas primeiras lutas, conquistaram aquilo que todo leão macho almeja, o seu primeiro bando. Era o Bando Zebanini, território fértil e estratégico, palco da primeira verdadeira vitória da coalizão Mibiri. Com o domínio consolidado, veio a recompensa maior. Em 2018, as leoas trouxeram ao mundo a primeira geração de filhotes Mibiri. Para muitos, o nascimento de filhotes é apenas a continuidade do ciclo natural, mas para leões dominantes é o selo definitivo de que seu sangue ecoará além do próprio reinado. E é nesse momento que eles são verdadeiramente coroados como reis. Shaka e Zig Zag continuaram surpreendendo a todos. Não eram apenas conquistadores brutais, eram também pais dedicados. Permaneciam por perto, atentos, protegendo cada rugido frágil que saía da boca dos pequenos. Guerreiros em campo de batalha, mas sentinelas vigilantes na vida do bando. Mas a savana nunca permite descanso. Inúmeros leões tentaram se aproximar para destroná-los. Para os Mibiri eram batalhas fáceis, nenhuma representava um verdadeiro perigo, até 2019. Em abril desse ano, a coalizão foi desafiada por dois leões nômades de idade aproximada e porte corporal praticamente idêntico aos do Mibiri. Seria uma batalha extremamente equilibrada, um por um. Haviam grandes chances de Shaka e Zig Zag perderem seu trono. Era um teste inevitável. A luta foi difícil e demorada, e mais uma vez a selva se tornou palco do inesperado. Shaka e Zig Zag não apenas resistiram, eles venceram, reafirmando o direito de governar o orgulho Zebanini. Ali mostraram que não eram apenas usurpadores de territórios vazios, eram campeões capazes de defender o que conquistaram. Foi nessa época que Shaka começou a construir a faceta mais temida de sua reputação. Ao contrário da maioria dos leões que evitam o confronto direto com as hienas, Shaka parecia sentir prazer em enfrentá-las. Se uma hiena ousava se aproximar demais de uma carcaça, Shaka não hesitava, partia para cima com violência e muitas vezes devorava o inimigo vencido. Não compartilhava a carne da hiena com nenhum outro integrante do seu bando, nem mesmo com seu irmão, ele a devorava sozinho. Aquilo que poderia ser apenas intimidação se tornou assinatura. Era brutal, era chocante, mas também era midiático. Por isso os guias e turistas começaram a chamar Shaka de o devorador de hienas. Com o passar dos anos, novas conquistas surgiram. A coalizão Mibiri, que já era respeitada, tornou-se temida. Eles tomaram um segundo bando, ampliando seu domínio e espalhando sua linhagem. Mas em 2022, a savana mostrou que até os maiores guerreiros enfrentam momentos de queda. Ambiciosos, Shaka e Zig Zag miraram um território cobiçado, governado por 3 leões poderosos, a coalizão Noro. O choque foi inevitável, uma guerra aberta por supremacia. Foi uma batalha que ecoou pelo Kruger, onde cada rugido parecia sacudir a terra. Mas pela primeira e única vez, os Mibiri foram forçados a recuar. Não porque lhes faltasse coragem, mas porque a selva cobra prudência dos que desejam reinar por longos anos. Fugiram, não por covardia, mas por sabedoria. A perda não manchou sua lenda, apenas reforçou que até mesmo gigantes escolhem viver para lutar outro dia. E assim, com sangue derramado, vitórias gravadas e cicatrizes transformadas em símbolos, a coalizão Mibiri seguia erguida. Ainda no ano de 2022, provaram ao Kruger que sua história não seria lembrada por fugas, mas por vitórias. Avançaram sobre um terceiro bando, um território já consolidado sob a proteção de machos anteriores. Mas dessa vez algo diferente aconteceu. Na maioria das tomadas de poder, os novos dominantes seguem uma lei cruel e antiga. Eliminam todos os filhotes deixados pelos machos rivais, garantindo que apenas sua linhagem prospere.
É um ritual de sangue, quase sempre inevitável. E até aquele momento a coalizão Mibiri seguia essa regra. Porém, Shaka e Zigue-Zague a quebraram, não por amor, mas por estratégia. Ao se apossarem do novo bando, não abateram os subadultos herdados, os transformaram em aliados, em soldados. Era uma jogada ousada que dizia muito sobre quem eram os Mibiri nesse ponto da sua trajetória. Eles já não eram apenas conquistadores brutais, mas estrategistas. A coalizão passou a treinar os jovens, levando-os para caçadas de búfalos, ensinando-lhes a resistência, a disciplina, a arte de proteger as leoas. Aqueles que deveriam ter sido vítimas tornaram-se discípulos, e sob a sombra de Shaka e Zigue-Zague cresceram fortes, moldados para continuar a linhagem de guerreiros Mibiri. Os soldados de Shaka e Zigue-Zague protegiam as leoas de outros bandos dos Mibiri, os ajudavam nas patrulhas e traziam mais carne para a mesa. Seu pagamento? Eles podiam se acasalar com as leoas mais jovens. Mas o tempo na savana não é aliado de ninguém. O ciclo da vida precisa se renovar e ele não irá esperar. A natureza elimina o velho para florescer o novo. E os Mibiri sabiam disso e estavam se preparando para o seu fim. Os filhotes subadultos cresceram e a fome de poder também. Eles não queriam uma ou duas leoas, eles queriam todas. Foi o momento de Shaka e Zigue-Zague expulsá-los de suas terras. E com a partida dos soldados, o trabalho dos reis triplicou e a idade começou a cobrar seu preço. Tumores apareciam e a baixa de peso era nítida em ambos os irmãos. Em 2025, os Mibiri completaram 8 anos de reinado, uma marca rara, quase lendária, em um mundo onde a média de domínio mal passa de 3. Chegar a 6 anos no trono no mundo dos leões já é um grande feito. 8 anos é um feito épico. E os Mibiris conseguiram. Os corpos antes inquebráveis agora traziam cicatrizes antigas, músculos endurecidos pelo tempo e passos que já não eram tão leves quanto antes. O relógio da savana cobrava sua conta. Então veio o desfecho que parecia uma piada de mau gosto, ou a cobrança de um karma. No dia 9 de setembro de 2025, Shaka enfrentou seu último combate. Isolado, sem o irmão ao seu lado, cruzou o caminho de leões rivais, jovens e impiedosos que o abateram facilmente. Shaka não se rendeu, nem mesmo pensou em fugir, mas encontrou seu fim da forma que todo grande leão sonha em terminar, em batalha. Mas a piada não está aí, ela vem logo em seguida. Como se o destino tivesse um gosto amargo de ironia, o leão conhecido por devorar hienas encontrou seu fim sendo devorado por elas. Após a morte, seu corpo ficou à mercê do clã que tanto temia sua fúria. Um rei que sempre viveu pela espada, agora dissolvido no ciclo eterno da savana, voltando à terra de forma crua, sem poesia, mas em perfeita sintonia com a realidade selvagem. Zigue-Zague, o irmão sobrevivente, permanece vivo até o fechamento desse roteiro. Envelhecido, cansado, viu os bandos que construiu serem tomados justamente pelos assassinos de Shaka. E em um gesto raro no mundo dos leões, foi tolerado pelos novos dominantes, não mais como rei, não mais como o senhor da savana, como uma sombra do passado, um espectro vivo de uma era que chegou ao fim. Deixe seu like, se inscreva e muito obrigado por assistir até o final. Fui!